O presidente da Bolívia denunciou uma tentativa de golpe de Estado no país. Soldados cercaram e tentaram invadir o palácio do governo. Em poucos minutos, a Praça Murillo, no centro de La Paz, foi tomada por militares. Um blindado forçou a entrada no Palácio Queimado, sede do governo boliviano. Funcionários do palácio fizeram barricadas para impedir o acesso do veículo. Soldados da Polícia Militar ocuparam ruas próximas. Houve o lançamento de bombas de gás lacrimogênio. O presidente Luiz Arce fez um pronunciamento ao povo boliviano e à comunidade internacional. Ao lado dos ministros, Arce confirmou que o país enfrenta uma tentativa de golpe de Estado. Precisamos que o povo boliviano se organize e se mobilize contra o golpe de Estado em favor da democracia. Queremos exortar todos a defenderem a democracia. Viva o povo boliviano, viva a democracia. Que viva o povo boliviano! Que viva! Viva a democracia! Que viva! Segundo o governo boliviano, a tentativa de golpe de Estado foi chefiada pelo general Juan José Zúñiga. O militar foi destituído do cargo depois de fazer ameaças ao ex-presidente Evo Morales, antigo aliado e padrinho político de Luiz Arce. O presidente Arce ordenou ao general Zúñiga que desmobilizasse as tropas imediatamente. O ex-presidente Evo Morales, que faz parte do mesmo grupo político de Arce, convocou uma greve geral e bloqueio das estradas em favor da democracia no país. Segundo este especialista, interesses comerciais ligados ao lítio, um mineral abundante na Bolívia, podem ter estimulado a tentativa de golpe. Esse partido, ele tem como característica se opor às pressões internacionais, principalmente dos Estados Unidos, em função da exploração do lítio, né, que é um mineral muito importante para a criação, né, de baterias. Então, o exército boliviano, muito ligado ao setor empresarial, ao setor privado, acabaram por conceber esse golpe de Estado, né? O presidente Lula condenou a tentativa de golpe no país vizinho e pediu respeito à democracia. Como eu sou um amante da democracia, eu quero que a democracia prevaleça na América Latina. Golpe nunca deu certo. Esta brasileira, que mora lá há 2 meses, disse que o clima é tenso e que aguarda os desdobramentos da crise. No momento, a orientação que a gente recebeu foi de ficar em casa. Todo mundo está querendo se isolar dentro de casa. A gente tem medo, porque já existem vários outros históricos de violência e de golpes anteriores. Então, a recomendação é que a gente fique em casa. E para fazer uma análise, a gente faz conexão com o Vitélio Brustolin, que é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e pesquisador de Harvard. Vitélio, boa tarde, seja sempre bem-vindo ao Conexão Record News. Que situação, e ainda com Evo Morales depois ainda decretando greve geral, hein? Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. Olha, a Bolívia não é um país conhecido pela sua estabilidade. Ao longo da sua história foram 194 tentativas de golpe de Estado, contando com essa. Existem várias motivações para isso, né? Você citou o Evo Morales, ele é uma das motivações alegadas pelo general Zúñiga para ter feito essa tentativa de golpe. Aliás, o Zúñiga, quando foi preso, ele alegou que ele estava recebendo ordens, que ele teria feito essa tentativa de golpe por ordens do presidente Luiz Arce, o que é muito improvável, mas é isso que ele alegou. De qualquer forma, a história do Evo Morales é diretamente ligada a todo esse enredo. O golpe, Kelly, a tentativa de golpe, foi amplamente criticada e condenada no mundo inteiro por organizações internacionais, a Organização dos Estados Americanos, a União Europeia, mas também dentro da Bolívia, inclusive por opositores. O próprio Evo Morales condenou, mas também a oposição na Bolívia, né? Então, o Camacho, que é um governador de Santa Cruz, que é o estado mais rico da Bolívia, está preso. A Jeanine Áñez, que foi presidente interina em 2019, também está presa, também condenou esse golpe. Então, muita gente condenou. Agora, veja só, é importante que a gente entenda, o golpe, sim, é condenável, mas a situação institucional dentro da Bolívia, ela não é ordeira, ela não está estável. Por quê? O Morales, o Evo Morales, ele foi presidente por 3 mandatos entre 2006 e 2019. Em 2016, Kelly, ele fez um plebiscito para tentar uma reeleição, já que a Constituição da Bolívia proibiria um 4º mandato. Nesse plebiscito ele perdeu.
perdeu por 52% a 48%. Mas o Morales, ele comandava, ele era chefe, vamos chamar assim, do poder judiciário do país. Então, em 2017, a Justiça Eleitoral autorizou que ele concorresse. Ele concorreu a um quarto mandato em 2019, se elegeu numa eleição amplamente condenada pela Organização dos Estados Americanos, pela União Europeia também, por fraudes que teriam ocorrido. Ele ficou só 21 dias no poder e aí fugiu para o México e depois para a Argentina. E ele alega que foi uma tentativa de golpe. E aí que aconteceu que, em 2020, o atual Luiz Arce se elegeu. Eles eram aliados, o Morales e o Arce. O Arce foi expulso do partido que eles faziam parte, Movimento ao Socialismo. Foi expulso agora, no ano passado. Mas aí, só para resumir essa história, o que acontece? Atualmente, quem comanda o judiciário no país é o Arce. E eu vou te dar um fato concreto de como ele faz isso. Os juízes da Suprema Corte da Bolívia, eles deveriam ter deixado o cargo no dia 31 de dezembro do ano passado. Eles não deixaram o cargo. E eles vetam todas as ações do parlamento contra o executivo. O Arce só tem 18% de aprovação dentro da Bolívia. Então, o que está acontecendo? O general disse, olha, eu não vou aceitar que o Evo Morales concorra novamente em 2025, porque isso é inconstitucional. E, ao mesmo tempo, eu não aceito esse sistema em que o judiciário é comandado pelo executivo. Ou seja, existe sim uma instabilidade institucional dentro da Bolívia, o que não justifica uma tentativa de golpe de Estado, Kelly. Exatamente. Agora, minha pergunta é o seguinte, né? Muito se falou, olha, democracia em primeiro lugar. Qual é a sua análise dentro desse cenário que você descreveu para a gente da democracia na Bolívia? Bom, o Arce, né, o Luiz Arce é o candidato eleito, ele deve, depois dessa tentativa frustrada de golpe, ficar no poder até 2025, quando vai ter novas eleições. Seria muito frustrante se o Evo Morales tentasse concorrer novamente, porque, de novo, ele perdeu no referendo, né, a vontade popular era que ele não concorresse a um quarto mandato, é inconstitucional. A Bolívia não está numa situação boa, economicamente ela não tem reservas internacionais, só tem $1 bilhão em reservas internacionais, não tem dólares dentro da Bolívia suficientes, né? Para a gente ter uma ideia, a reserva internacional do Brasil é de mais de 350 bilhões de dólares, mas também o PIB anual da Bolívia é de 44 bilhões, né? Então a economia brasileira é muito superior à economia boliviana. Mas aí o que acontece? Além de tudo, a Bolívia importa muita gasolina, importa 56% da gasolina que consome e 86% do óleo diesel. E como o dólar está muito caro, veja só, Kelly, o dólar está 6,91 bolivianos, que é a moeda boliviana desde 1987, ou seja, está um pouquinho acima do real em comparação ao dólar. Mas como a Bolívia é muito dependente da gasolina e do diesel importados, isso afeta demais a vida da população. Então, existe uma insatisfação generalizada dentro da Bolívia. As pessoas fazem greves, fazem piquetes, fazem paralisações. Existe uma crítica a como esse governo, que sim foi eleito, então, respondendo a sua pergunta, é democrático, mas como esse governo gere a economia do país e a possibilidade do Evo Morales voltar em 2025, Kelly. Pois é, por isso que a gente segue acompanhando tudo isso de perto. Inclusive, acho que vale a gente destacar, né, Vitélio, que o general que liderou a ação foi realmente preso pouco depois dos militares deixarem a principal praça da capital, La Paz. Imagens de redes sociais mostram o momento em que ele foi detido. O presidente Luiz Arce e o vice-presidente saíram do palácio do governo e cumprimentaram os apoiadores logo que os militares deixaram a região. Em meio à tentativa de golpe, o presidente boliviano nomeou a nova cúpula das Forças Armadas. Foi um dia após o general Juan José Zúñiga ser demitido. O militar disse que pretendia reestruturar a democracia no país e pedir a libertação de opositores presos. A Procuradoria-Geral do Estado da Bolívia anunciou a instauração de um processo penal contra Zúñiga. O que deve acontecer daqui para frente, hein? A Procuradoria-Geral alega que vai usar toda a força da lei para punir o Zúñiga e os militares que tentaram esse golpe. Seriam cerca de 200 militares. No âmbito internacional, houve um preparativo, inclusive do Brasil e de outros países, para condenar o que poderia acontecer, né? Caso o golpe fosse bem sucedido. O Brasil já tinha se preparado para retirar
o seu embaixador da Bolívia, ou seja, cortar as relações diplomáticas, e também para usar uma cláusula do Mercosul, porque a Bolívia acabou de se tornar um membro pleno, né? Precisa apenas da aprovação do próprio parlamento boliviano para isso entrar em vigor. E aí existe uma cláusula no Tratado do Mercosul de que para fazer parte do bloco precisa ser uma democracia, não pode ser um regime autoritário. Então seria pedido uma suspensão da Bolívia ali, mas como não aconteceu nada disso, agora em julho vai acontecer uma reunião de cúpula do Mercosul no início de julho no Paraguai e na sequência o presidente Lula deve ir à Bolívia. Por enquanto, esse é o único desdobramento que tem desse evento, Kelly. Exatamente, vamos seguir de olho. Agora tem um outro assunto também muito importante que nós vamos acompanhar demais, inclusive com transmissão ao vivo, viu, Vitélio? Porque nesta quinta-feira, Joe Biden e Donald Trump se enfrentam no primeiro debate presidencial nos Estados Unidos. Os candidatos devem aproveitar a oportunidade para convencer os eleitores indecisos. Olha só. Além de um confronto histórico entre um presidente cumprindo o mandato e seu antecessor, a expectativa é de que o discurso dos candidatos seja marcado por ataques pessoais. Biden terá que provar aos eleitores de que é capaz de liderar o país em um segundo mandato, apesar da idade avançada. Já Trump deve focar na defesa das acusações criminais contra ele. Pontos importantes para os americanos como a inflação, a crise migratória e o apoio financeiro e militar à Ucrânia e Israel também devem estar entre os temas discutidos. O debate desta quinta-feira interessa a maioria dos americanos. Uma pesquisa divulgada hoje revela que a cada 10 pessoas, 6 disseram estar extremamente ou muito propensas a assistir ao encontro ao vivo ou depois na internet. Os eleitores consideram que será um teste, até mesmo para quem já decidiu o voto. Biden e Trump também devem tentar reverter uma característica das eleições americanas, o alto índice de rejeição. A pesquisa também mostra que 56% dos entrevistados têm dúvidas sobre os dois candidatos. Especialistas afirmam que o fato do voto não ser obrigatório aqui diminui o interesse dos americanos nas eleições. Você pode acompanhar o debate presidencial CNN entre Biden e Trump ao vivo na Record News. Será nesta quinta-feira, a partir das 9h45 da noite, com tradução simultânea e a presença de especialistas. Olha, Vitélio, às 9h45 vou estar ligada na Record News, porque eu não perco esse debate por nada. Estou muito curiosa para saber o que vai acontecer. Pelo seguinte, as regras realmente estão bem rígidas. Por exemplo, os dois não vão poder conversar durante os intervalos, vão ter 2 intervalos comerciais com os assessores. Então, eles não vão receber informações, por exemplo, se alguém mentiu ou não, como é que está sendo a pesquisa em tempo real sobre o desempenho de cada um. Então, realmente é um debate que acontece bem antes também, isso não é comum, né? Kelly, pois é, essa é a primeira vez na história que um presidente e um ex-presidente vão debater, né? Já é uma coisa interessante. Também a última vez que eles tiveram debates foi em 2020. Então, na época, era muito discutida a atuação do Trump na pandemia. E, nesse momento, vem o legado do Biden, né? Passados 4 anos de uma inflação muito alta, né? Nos Estados Unidos, a maior inflação dos últimos 40 anos, mas também o Biden alega que nunca na história foram gerados tantos empregos nos Estados Unidos em tão pouco tempo, o que também é verdade. A taxa de desemprego hoje nos Estados Unidos é só de 3,9%, ou seja, a economia está em pleno emprego. De qualquer forma, é um debate polêmico. É só para as pessoas entenderem, existe uma questão nos Estados Unidos que é o colégio eleitoral. Então, na verdade, o voto direto das pessoas importa, mas já teve casos nos Estados Unidos de candidatos receberem mais votos e não se elegerem, né? Mais votos populares. Então, por exemplo, a Hillary Clinton, em 2016, ela fez mais votos populares que o Trump, mas perdeu no colégio eleitoral. É por isso que ela perdeu a eleição. A mesma coisa aconteceu com o Al Gore, lá no ano 2000, quando perdeu a eleição para o Bush filho. E aí, só para finalizar esse ponto, Kelly, é porque nos Estados Unidos
você precisa ganhar 270 dos 538 delegados dos estados, ou seja, você ganha votos nos estados e esses votos nos estados, se você tiver uma grande maioria, você acaba levando todos os delegados dos estados. É um sistema de voto presidencial que, de certa forma, ele é indireto. E, nesse momento, o Trump lidera em 5 dos 6 estados swing, são aqueles estados que podem mudar o voto. Então, Sim. Ele lidera no Arizona, na Georgia, na Nevada, no Michigan e na Pensilvânia. E o Biden lidera no Wisconsin, Kelly. Vitelli, inclusive chega a informação para mim que nós temos imagens ao vivo, direto de Atlanta, onde vai ser realizado o debate. Olha só a estrutura toda montada para esse momento realmente muito importante. A gente lembra também, né, Vitelli, que os 2 candidatos vão ficar em pé atrás de um púlpito, né, cada um, e são candidatos já com idade avançada, né? O Biden, por exemplo, 81 anos, Trump, 78. Kelly, se o Biden se reeleger, ele vai terminar o mandato com 86 anos. Ele já é o presidente mais velho na história dos Estados Unidos. O Trump tenta explorar isso, né, nos pronunciamentos, na campanha dele. Mas o Trump também tem 78 anos, ele está só um pouquinho atrás do Biden, né, em termos de idade. Com certeza o Biden vai ser muito observado, a postura, como ele vai se dirigir, como ele vai debater. O melhor cenário para ele é que ele consiga repetir o que ele fez no discurso do Estado da União no início desse ano, que ele foi energético, foi um discurso energético, foi muito claro. O pior cenário para ele é que ele cometa gafes, né? E como você falou, como eles não vão poder levar anotações, eles podem fazer anotações, mas não podem levar, não vão ter ajuda dos assessores, os 2 vão ter que usar muito bem a memória. O lado negativo é que a gente não vai poder checar se eles mentem ou não no que dizem, né? Há uma alegação, por exemplo, de que o Biden teria mentido sobre os dados da inflação, que a inflação, ele diz que herdou 9% de inflação do Trump, mas, na verdade, esses 9% aconteceram aos 16 meses do seu mandato. E, ao mesmo tempo, o Trump muitas vezes repete que ele foi vítima de um golpe, que não houve uma tentativa de golpe lá no Capitólio. Então, tudo isso a gente só vai saber depois do debate, quem falou a verdade, quem falou a mentira, Kelly. E quem falou bem de improviso, né, Vitelli? Porque eles não vão ter também o teleprompter passando o texto, não. Vão ter que ter boa memória e ser bons comunicadores. Vitelli, muito obrigada. É sempre bom contar com a sua análise aqui no Conexão. Uma boa tarde para você e até a próxima. Obrigado. Sempre um prazer conversar com vocês. Até logo.